tarde, senhores e senhoras. Na condição de coordenador técnico do Cresce Brasil, me cabe dar início a esse painel. Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, transmitir a vocês meu agradecimento, a minha honra de ter trabalhado ao longo de todo esse período do Cresce Brasil com o engenheiro Fernando Palmesan, do Sindicato de Engenheiros de São Paulo, que não pôde comparecer porque está submetido a algumas restrições por razões de saúde. Então, caso contrário, ele estaria certamente na mesa comigo. Então, um grande abraço que eu peço a todos os amigos dele que transmitam, desejando melhoras rápidas para ele. Eu vou falar rapidamente sobre a metodologia que tem sido utilizada no Cresce Brasil desde 2006, quando ele se iniciou. O Cresce Brasil inicial, que chamava-se Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, era voltado para preocupações com o país como um todo. Então, os diferentes tópicos, os diferentes motivos com os quais a gente escolheu os consultores naquele momento, foram questões nacionais. Alguns deles continuam trabalhando conosco em questões quando elas são de âmbito nacional. Daquele primeira versão, estão aqui presentes o Dr. Márcio Queiroz Ribeiro, que vai ser protagonista do segundo painel, que falou na época sobre mobilidade urbana, o Marco Aurélio Cabral Pinto, que falou sobre a parte de economia, o Dr. Luiz Edmundo, que está hoje como comentarista, é o secretário municipal de planejamento da cidade de Duque de Caxias, e falou sobre a área de saneamento. E, à medida que as coisas foram evoluindo, nós fomos incorporando outros consultores de acordo com o tema. Dentro dessa linha, nós tivemos um primeiro seminário sobre o Cresce Brasil Nacional, depois uma comparação entre o Cresce Brasil e o PAC, procurando mostrar o que nós propusemos que estava ou não estava no PAC e o que foi incluído depois. Por exemplo, só para lembrar, quando o PAC foi instituído, na sua primeira versão, a construção da terceira usina nuclear de Angra não fazia parte do projeto, ela foi incluída na versão seguinte, na revisão, ou no PAC 2, como se chama. Só para dar um exemplo. E fizemos várias reuniões fazendo um acompanhamento entre as propostas do PAC e as propostas do Cresce Brasil. Depois fizemos uma terceira versão, que era sobre as regiões metropolitanas, em que se abordou especialmente a região metropolitana de São Paulo, de Teresina e de Florianópolis, entre outras. Viemos depois a fazer sobre a superação da crise, quando aconteceu a crise de 2008, que, a meu ver, o futuro demonstrou que ela não era uma marolinha tão pequena quanto pensava o presidente Lula, com a melhor das intenções, inclusive de nos estimular a superar essas dificuldades, mas era realmente um tsunami que até hoje prevalece com outros desdobramentos. Eu entendo que essas questões mais recentes mundiais, como, por exemplo, a crise dos emigrantes, dos emigrados, e agora, recentemente, a saída do Reino Unido da União Europeia, não deixam de ser aspectos todos particulares da grande crise que a gente está atravessando, e que tem repercussões enormes no Brasil, principalmente em função da queda do preço das nossas commodities e da dificuldade da gente manter o crescimento interno em função das restrições de crédito que foram sendo criadas com o correr do tempo. E, finalmente, fizemos uma edição sobre a Copa do Mundo de 2014, abordando a questão também da mobilidade urbana, a questão dos aeroportos, a questão dos estádios, com uma participação muito ativa do então ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, que é um grande amigo de todos os engenheiros, principalmente da federação e dos seus sindicatos associados. Fizemos um outro sobre os novos desafios, em que a gente abordava a questão da necessidade de que, com inovação e tecnologia, a gente pudesse ter uma melhoria da qualidade dos produtos e agregando valor aos nossos produtos industriais, das cadeias produtivas centrais brasileiras.
tais como a cadeia do petróleo, a cadeia do transporte, a logística. E chegamos finalmente a esse Cresce Brasil Cidades, que o doutor Murilo já expôs aqui, que a sua oportunidade deriva do fato de que ele vem acontecer exatamente no ano em que vão ocorrer as eleições municipais. Eleições municipais muito peculiares, porque, evidentemente, com o crescimento da população urbana brasileira e com as restrições financeiras, os problemas encontrados nas cidades têm sido agravados. E uma das razões principais desse agravamento é o abandono às consultas e à participação efetiva da engenharia nacional. A gente não vai conseguir superar as grandes questões das cidades, que têm origem histórica há muito tempo. O Brasil é um país que não exerceu o planejamento significativo das suas atividades no início da vida das cidades. As cidades foram crescendo mais ou menos à matroca e agora, com essa enorme concentração, que com 84% da população já mora nas cidades, todas as questões da cidade se agravaram. Então, nós fizemos esse trabalho que ficou pronto essa semana, graças à diligência da Rita e à operosidade do nosso Arthur Araújo, que é o redator, a pessoa que usou as notas técnicas preparadas pelos consultores e as unificou para dar um sentimento comum ao documento, que vocês vão conhecer certamente ainda hoje. E o que eu queria dizer aqui é o seguinte: todos, acho que talvez somente um, não sei, dos consultores, o Marcelo Zulfo está presente? Está presente. Então, todos os consultores que trabalharam, são 8, estão aqui. Nós temos aqui conosco o Marcelo Zulfo, que cuidou da questão da internet pública, o Kirchner, que cuidou da questão da iluminação pública, o Alberto Reis, o Edilson e o próprio Kirchner, que, em conjunto, analisaram a questão da habitação, do uso do solo urbano e da questão, basicamente, da ocupação da cidade, o Jurandir, que cuidou da mobilidade urbana, o professor Cordeiro, que cuidou do saneamento, e, em função de tudo, e o Arthur, que fez, digamos, o somatório de todas essas informações. Por que eles estão presentes e não estão na mesa? Eles estão presentes para mostrar que nós temos a consciência de que esse trabalho que está sendo lançado hoje é um trabalho coletivo em que todos eles participaram. Não estão na mesa por uma questão prática. Houve uma escolha de tentar trazer aqui o doutor Marco Aurélio, que é um especialista na questão de finanças, trabalha no BNDES, é professor da Fluminense de Engenharia, da Universidade Federal Fluminense, e que vai falar um pouco sobre a questão financeira que tanto aflige os nossos governantes nesse momento, e o Jurandir para falar da questão da mobilidade, que, se outra razão não houvesse, está passando na nossa porta hoje, porque estamos aqui com a instalação do VLT, neste momento, em fase final de término, é uma linha relativamente pequena que vai ligar a região do Porto ao aeroporto Santos Dumont e numa linha cruzada central até a Praça 15. Então, ele vai fazer um trabalho de melhorar a mobilidade urbana no centro do Rio. Mas nós sabemos que as questões todas são gravíssimas e muito difíceis de ser respondidas em unanimidade. Qual é a proposta da federação? Ao lançar este documento, que hoje vocês vão receber e que está sendo lançado hoje, fazê-lo chegar à mão de todos os candidatos a prefeito através dos nossos sindicatos estaduais e outras personalidades que possam nos ajudar nisso. No caso específico do Rio de Janeiro, acredito que o Clube de Engenharia e o CREA do Rio de Janeiro possam cumprir esse papel. E aí a preocupação é que todos os nossos consultores estivessem razoavelmente à disposição para conversar com esses candidatos. Aí vocês vão dizer, mas como é que vocês vão conversar com candidatos de 6.000 prefeituras? Obviamente, esse trabalho é impossível. O que poderemos fazer é, nos estados, nas capitais dos estados, com o patrocínio e a liderança dos presidentes do sindicato correspondente, que são, no caso da federação, 19 dos 27 estados, nós temos que fazer com que se façam reuniões, eles vão convidar as pessoas que quiserem estar presentes ou, eventualmente, manter reuniões e entregar o documento aos candidatos de maneira isolada. Há uma determinação do presidente da federação de que nós estejamos à disposição para viajar. Se for preciso, vamos nos multiplicar nesses 60 dias que vão até o final de setembro
para poder estar em contato com essas pessoas. Acredito que hoje, no primeiro lançamento, essas pessoas não estão presentes aqui. Os candidatos a prefeito do Rio, mesmo aqueles que são engenheiros, a gente não tem aqui presente. É mais ou menos natural, porque daqui para frente é que o trabalho começa. Nós vamos procurar, principalmente, não deixar que nenhum dos engenheiros candidatos deixe de tomar conhecimento desse trabalho, com todas as limitações, dificuldades, todas as restrições que existem, de um documento que procura ser geral suficientemente para abranger todas as cidades, mas não consegue tocar em todas as peculiaridades de cada município, de cada peculiaridade. Como muito bem falou o secretário Ricardo, o que é bom para o norte pode não ser bom para o sul e vice-versa, e o nordeste para o centro-oeste, etc. Então, nós não sabemos se todos vão aproveitar igualmente disso tudo, ou se até acham que não tem o que aproveitar, mas a gente acha que tem. E acha que, acima de tudo, devemos marcar a posição da engenharia no sentido de desejar não só colaborar, como recuperar a posição de relevo que ela tem e devia ter na condução das questões metropolitanas. E quando não tem, acontecem as coisas que estão, de certa maneira, acontecendo e que nós não vamos aqui repetir. Dito isso, eu quero dizer que o painel está organizado da seguinte maneira. Eu vou dar uma rápida palavra aos nossos 3 companheiros presentes que participaram do documento. O Arthur, como o homem que fez a redação final, procurando organizar as notas técnicas. As notas técnicas estão disponíveis no site do www.crescebrasil.org.br. Ali você tem as notas, vou repetir, www.crescebrasil.org.br. Ali as notas estão integrais. A compilação feita pelo Arthur está no documento que vocês vão receber hoje, juntando todas as contribuições que foram feitas nessas notas. Ok? E o que nós vamos fazer, então? 2 desses 8 colaboradores, os representando aqui, Jurandir e Marco Aurélio, e o Arthur, dando uma visão geral da parte sobre a economia brasileira, a parte geral sobre a questão da colocação da engenharia dentro do processo, vão falar 1 minuto cada um, acho que está bastante. E vamos apresentar, então... Está bem, 1,5. Tá. E, em seguida, vamos procurar ouvir o nosso querido Vicente Loureiro, um homem que tem uma posição importantíssima no estado do Rio de Janeiro, como coordenador que é das regiões metropolitanas, da região metropolitana do Rio. Eu nem quero imaginar a extensão e a responsabilidade da função dele, e tentando fazer com que os prefeitos de diferentes partidos, diferentes ideias, diferentes formas de pensar, se juntem para tratar em conjunto questões que são de alcance a todos esses municípios em conjunto. Mas ele vai procurar nos ajudar e acho que é uma pessoa fundamental para fazer uma crítica a esse documento e nos dar ideias para aqui para frente. E o Luiz Edmundo, que, além de conhecer bem a federação, porque já foi nosso consultor, até veio falando para mim que me deu uma carona para uma das nossas reuniões que foi feita em Taubaté, e disse que ligou o rádio, depois abaixou, e depois, quando eu comecei a cantar música popular brasileira, ele desligou o rádio e até a volta não ouviu mais nada, a não ser eu cantar. Hoje não vou cantar, mas o Luiz Edmundo é especialista na área de saneamento e ele vai nos ajudar a entrar com algumas questões em relação a isso. Dito isso, para a gente não atrasar mais o processo, que ainda vamos ter um outro painel depois, eu agradeço a vocês pela atenção e chamo aqui o Arthur para dar uma breve palavra sobre a sua participação.